Poxa, não vai vir mais ninguém, não? Então tá, né? Vamos começar a aula. Foi 5 minutos de carência. Bem, como eu disse, nós vamos ver agora a última parte, tá? Nesse último capítulo, ele aborda outras coisas também, tá? Tipo, a área de triângulos, de quadriláteros, né? Mas isso aí a gente já viu, né? Lá nos capítulos passados e nos anos passados também, a área de quadriláteros e a área de triângulos, né? Então eu acho que a gente deve focar mais na parte em que a gente faz o círculo, né? Que aqui ele não fala tanto sobre o círculo, ele simplesmente fala do círculo, é uma circunferência, o que é o centro, o que é raio, diâmetro e corda, e basicamente é isso, ele não fala mais nada, né? Ele fala um pouquinho da história do pi, mas ele não entra a fundo, né, nas contas, nas utilidades que a gente tem do círculo, né? Então eu vou pegar e vou passar essas coisas a mais para vocês, né? Essa parte de circunferência, essa parte de área do círculo, tá? E como se trabalha com essa figura geométrica. Bem, vamos lá então. Se quiser olhar, né, o que a gente tem lá no livro, né? A única coisa que a gente tem ali começando na página 156, né? Ele começa a falar do círculo e já termina só algumas 5 páginas depois, eu acho. Bem, o círculo, o que ele é, né? O círculo possui características que não são comumente encontradas em outras figuras planas, tá? E o círculo é uma figura plana, mas ele é redonda, certo? E ele vai ser o foco dele, o centro dele, vai ser em torno de um ponto, sem modificar a sua posição, né? A gente vai ter um ponto estático e a partir dele a gente vai conseguir formar o círculo, né? Por quê? Através desse ponto a gente consegue criar uma distância, né? Uma reta, e essa reta, se a gente fizer um ponto ao final dela e fizer a mesma reta para outras direções que a gente tem, iniciando lá no centro e fazer na mesma distância, a gente vai ter então no final infinitas retas com um ponto no final. Então a gente vai ter então
um círculo formado, tá? Essa aqui é a definição de círculo e como que se constrói ele, tá bom? Bem, o círculo ele é bastante importante porque praticamente todas as áreas do conhecimento, né, das engenharias, matemática, física, química, biologia, arquitetura, astronomia, artes, todas elas utilizam o círculo de certa forma para se trabalhar em alguma matéria, alguma parte desses conteúdos se utiliza círculo, tá? E ele também é bastante usado nas indústrias também. A gente vê no dia a dia vários objetos com formas redondas, né? Arredondadas, e que são basicamente formados através de um círculo, né? Na sua parte de montagem, né? Da indústria, né? Das indústrias. Bem, círculo e circunferência, tá? Tem diferença nos nomes, tá? Dessas duas coisas. O que que são essas duas coisas, né? O círculo, ele vai ser, como eu disse para vocês, conjunto de todos os pontos do plano, o ponto fixo será menor ou igual que a distância R dada, né? O que é a distância R dada? É a distância do centro até a borda, né? Então, vai ser todo o nosso objeto, o nosso círculo, né? Ele inclui a circunferência e inclui a parte interna dele, o círculo. Já a circunferência, né? Só ela é simplesmente a borda do nosso objeto. E é o que está em volta, é a cerquinha, né? Então, dado o círculo, né? De centro formando ele, a gente tem então só a linha que está em volta vai ser chamada de circunferência, né? Que é o perímetro do nosso objeto. É ele que a gente tem que calcular, né? Esse valor da circunferência quando a gente quer descobrir o perímetro, né? A região em volta desse círculo, tá? Agora, se a gente quer calcular a área do nosso objeto, da nossa circunferência ou do nosso círculo, a gente daí tem que pegar e calcular todo ele, né? A gente tem que calcular toda a parte interna ali do meu objeto, certo? Aí a gente faz a área, calculando a área do círculo e a circunferência é o perímetro, tá? Bem, entendido isso, vamos agora para outros elementos do nosso círculo, que são os seguintes. Ó, como os polígonos, o círculo também vai possuir alguns elementos que o formam, certo? Que são os seguintes. A gente tem raio, a gente tem bordas, a gente tem diâmetro, comprimento, área e coroa circular, certo? Esse comprimento aqui também é, como eu disse, a circunferência ou o perímetro, né? Que a gente está estudando aqui no círculo. Bem, o que é o raio de uma circunferência, né? Ou do círculo? Ele vai ser um segmento de reta que vai de uma extremidade à outra, do centro até a borda, certo? É aquela linha que eu falei para vocês que vai formar o nosso círculo, né? Que vai sair do centro, né? Daquele ponto central até a borda do nosso objeto, formando um outro ponto, né? E aí a gente tem três situações, né? Em que a gente vai ter pontos que estão no interior de uma circunferência, pontos que estão no exterior de uma circunferência, ou pontos que pertencem à circunferência, né? Qual que é a diferença desses pontos? É a distância em que eles estão do centro, né? Se o ponto está com a distância menor que a do raio, né, então ele está dentro da circunferência. Agora, se o ponto está com uma distância maior do raio, a gente tem então ponto que está exterior à minha circunferência. E agora a gente tem um ponto que está na mesma distância do raio para o centro ali, né? A gente vai ter então um ponto que pertence à circunferência, ele está bem em cima ali da bordinha, né? E o raio é o elemento fundamental em uma circunferência, porque é ele que dá forma a ela, ele também que nós vamos utilizar para fazer os cálculos da área e do perímetro desse objeto, tá? Então, super importante entender o que, que é esse objeto, né? Como a gente pode ver aqui na imagem, ó, o raio, ele vai ser a distância que vai sair do ponto central, né, da nossa figura até a borda, formando um outro ponto, né? E aí a gente tem outros pontos que formam aqui o ponto interior, o ponto exterior, né? Que é quando a gente possui uma distância menor que o raio, maior que o raio, né? Ele vai estar fora,
estar dentro. E quando ele vai possuir a mesma distância, está na circunferência, né? E o raio está aqui em qualquer direção, tá? Qualquer direção aqui que eu tiver, eu tenho um raio, né? Que se ele sair do centro, né, encostar a borda do meu círculo, a gente vai ter um raio, né? Não precisa ser necessariamente assim bonitinho de lado, né? Ele pode ser qualquer direção aqui, a nossa medida do raio, bom? Muito bem. Aí nós temos, depois do raio, cordas e diâmetro, né? Coloquei os dois juntos porque basicamente um é o outro, né? Só que vai depender da posição em que ele está, tá? A corda de uma circunferência, ele vai ser um segmento de reta cujas as extremidades pertencem à circunferência. Ou seja, ele vai sair de uma parte da minha circunferência, né? De um pontinho lá na borda do meu círculo, e aí ele vai pegar, traçar uma reta e vai encontrar em um outro lugar da circunferência, né? Em uma outra parte da minha borda, da minha figura, certo? Então ela vai ligar esses dois pontos, tá? Dessa maneira, as cordas de um círculo podem ser compreendidas como segmentos de retas que ligam dois pontos distintos de sua borda, né? Dois pontos diferentes da borda. Se a gente tiver eles ligados por uma reta, né? Uma semi-reta, a gente vai ter uma corda, né? Já o diâmetro também vai ser uma corda, mas ele vai ser uma corda especial. Tá? Essa corda, se ela passar pelo centro do meu círculo, aí ela vai ser a maior corda que nós conseguimos desenhar no objeto, né? E também, ela, por ter essa característica especial de passar no centro, ela vai ser, então, chamada de diâmetro. Tudo bem? E, por sua vez, como o diâmetro passa no centro e tem as extremidades da borda da circunferência, a gente consegue calcular a sua distância, que é basicamente duas medidas de raio, certo? Por quê? Olha só a nossa imagem, olha que bonitinha aqui. A gente tem, então, uma corda passando aqui, ó, entre esses dois pontos da circunferência. A gente tem uma outra corda passando aqui, ó, entre esses dois pontos da circunferência. Aí a gente tem uma outra corda aqui que passa entre esses três pontos aqui, ó. Uma na circunferência, outro no centro e outro na circunferência. Então, se acontecer isso de passar pelo centro, essa corda vai ser chamada de diâmetro, né? E o diâmetro vai ter a medida de dois raios. Por quê? Um raio, basicamente, é a distância do centro da minha figura até a borda do objeto, né? Então, aqui a gente tem um raio, ó. A gente tem uma medida de raio, tá bom? E aí, do outro lado, olha só, se a gente for ver, a gente tem o centro, ele vai até a borda também. Então, aqui a gente tem outra medida de raio, né? Então, se a gente tem uma medida de raio desse lado, uma medida de raio do outro, no total eu vou ter, então, duas medidas de raio, né? Então, um exemplo. Se o raio for 2, né? O nosso diâmetro nesse círculo vai ser 4. Agora, se eu tenho um diâmetro medindo 6, o raio dessa figura vai ser o quê? 3, né? Porque o diâmetro é duas vezes o raio, tá? Então, lembrar dessa regrinha que o diâmetro sempre vai ser duas vezes a medida do raio, tá? Achar daí é só dividir por 2. Se eu tenho raio e eu quero achar o diâmetro, aí é fazer o contrário, né? Eu só multiplicar por 2. Bem? Aí depois disso, a gente tem então o nosso comprimento ou perímetro da circunferência, né? Ou também o próprio nome, circunferência, eles chamam isso daqui, né? Então, o que é isso daí? Bem, o comprimento de uma circunferência é a medida dada pela própria circunferência em unidade de medida conhecida. Por exemplo, a gente tem lá a nossa circunferência, certo? E o comprimento que é calculado através dessa fórmula, né, do produto da constante π pelo raio vezes 2, a gente vai ter, então, o cálculo da circunferência ou do perímetro do círculo, certo? Então, só para vocês entenderem, olha só, a gente tem, então, essa imagem, ó, que mostra aqui a circunferência P, né? A gente tem o diâmetro, né, a medida do diâmetro, e você pode ver que ela vai ser proporcional, né, e multiplicado pela constante vezes 2. Então a gente vai ter aqui essa fórmula, né, que vai ser então o raio, né, no caso aqui a gente tem o diâmetro, então o raio, se a gente multiplicar por 2 e por π,
a gente vai ter exatamente essa medida aqui, ó. Esse, né, essa circunferência. Tudo bem? Mas aí você tem que me perguntar, professor, o que que é o π, né? O que que é esse símbolo π aqui que você tanto está falando? O π, minha gente, ele é uma constante. Ele é um número que ele é infinito, certo? Decimal. O que que vai acontecer? Ele foi muito estudado na antiguidade, né? Tem até um textinho no livro falando da história do π, certo? E ele, basicamente, a gente vai utilizar para qualquer cálculo que envolva curvas, certo? Então ali, se você tem um objeto que tem uma parte com uma curva, né? A gente vai ter, então, que trabalhar com o π. Qualquer objeto que tem uma curva vai ser calculado através da constante π, certo? Então, como a gente está trabalhando no círculo, né? Então, nós temos que utilizar o π para fazer os cálculos, né? Então, o cálculo do perímetro de uma circunferência é 2πr, certo? Então, como que se faz esse tipo de conta, né? Como que se calcula isso? Simples. Você só tem que ter o raio e acabou, né? Se aqui eu falo que a circunferência tem raio 2, né? Então vai ser 2 vezes π vezes r, né? O raio é 2 no caso, então 2 vezes π vezes 2, então vai ser a resposta 4π, né? Mas qual que é o valor do π, né? Como a gente vai fazer esse cálculo? Vai ficar somente 4π? Existem situações que sim, você deixa a resposta em função de π, tá bom? Não tem problema nenhum deixar a resposta em função de π, tá? Mas se você quiser multiplicar esse valor do π pelo número, não, também pode fazer sem problema nenhum, tá? Daí tudo vai depender da sua escolha e do exercício também, né? Do que ele está pedindo. Bem, o π ele é o resultado da divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro da circunferência, né? E se a gente faz essa conta, sempre vai dar o mesmo valor, que é aproximadamente 3,14, mas tem vários outros números decimais aí, né? Se você quiser pegar uma calculadora científica, ele mostra para você qual que é o valor do π. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o π, ó. Se eu clicar, ele mostra para mim o valor, ó, que ele dá, ó. 3, 14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, certo? Isso aqui é infinito, tá? Ele não para aqui, ele continua, tá? Esse número é infinito, certo? Então a calculadora ela pega e te dá uma grande parte desses números, ok? No caso, nos nossos exercícios, como a gente está estudando ainda, está no comecinho, né? A gente utiliza somente o 3,14, tá? 3,14 é o mais comum de se utilizar numa situação onde temos o π. Também existem situações que ele usa o 3, 14 e 15, certo? Ou até em situações mesmo que usa só o 3, né? Tem gente que já arredonda tudo e faz só por 3, né? Mas são em situações, de exercício varia, tá? Então, dependendo ali, a gente vai ter, então, que calcular com esse valor do π. Muito bem. Aí, aqui eu dei um exemplo, né? Como que se faz, olha só. Uma praça tem formato circular e deseja cercá-la para a realização de um evento durante o final de semana. Para tanto, serão gastos 8,5, né, 8,50 por metro de material, né, para fazer ali a cerca, né? Sabendo que o diâmetro dessa praça é de 30 metros, qual é o valor gasto da cerca, né, nesse evento? Bem, sempre quando a gente tem um probleminha, gente, eu quero que vocês tentem analisar as informações que são dadas para vocês. Olha só. Nós sabemos o quê? Que o diâmetro é igual a 2 raios, né? Então, como ele deu para a gente o diâmetro de 30, eu sei então que 30 é igual a 2 raios, né? Logo, se eu tenho que descobrir o valor do raio para calcular isso, né? Porque na fórmula a gente trabalha com o raio. É só eu pegar e dividir o 30 por 2, né? Fazendo uma equaçãozinha aqui. Eu vou descobrir então que o raio dessa praça é igual a 15 metros, né? E agora eu vou calcular essa a circunferência, né, com essa informação, utilizando a fórmula, né, da circunferência igual a 2πr. Como é que vai ficar então? Bem simples, olha só. Vai ficar 2 que multiplica o π, que é 3,14, que multiplica o 15, né, que é o raio. Aí a gente vai ter então o resultado de, fazendo a multiplicaçãozinha, 6,28, que é a multiplicação por 2 pelo π, né? Aí multiplicando por 15, 94,2 metros. Então,
esse daqui que é o perímetro, né? A região que está em volta da nossa praça, ali que a gente quer cercar. Mas acabou por aí? Não. A gente só tem a distância, né? O comprimento. Agora a gente tem que saber quanto de material vai ser gasto. É só eu pegar e multiplicar ali o valor que ele deu para a gente do material, que é, a gente vai gastar 94,2 metros e cada metro vai gastar 8,50. Fazendo então essa multiplicação, aqui o pessoal que vai fazer esse trabalho na praça vai ter que gastar R$ 800,70 para construir essa cerca então da praça. Certo? Tudo bem? Aham. E aqui, gente, isso aqui, como você pode ver, é uma formulinha, né? Existe exercício também que vai fazer o contrário. Ele vai te dar já a circunferência, né? Essa medida aqui, né? E como é que faria? Você teria que descobrir o raio, né? Aí, para fazer esse cálculo, ficaria o seguinte, olha só. Deixa eu tirar para o lado aqui. Só para eu fazer a continha mostrando o contrário, né? Que isso aqui é chamado de prova real, né? A gente pode fazer o contrário. Por exemplo, se eu não tenho o raio, né? Eu tenho R, mas eu tenho a circunferência que é 94,2, olha só que bonito. Dá para resolver também. 94,2, né? Igual a 6,28 vezes o R, né? Aí eu tenho que pegar e passar dividindo essa informação, né? O 94,2 dividido por 6,28. Se a gente for ver na calculadora, olha só. 94,2 dividido por 6,28. Isso vai dar, olha só que bonito, exatamente 15, que é a nossa medida do raio, né? Então, a gente tem que lembrar que a gente pode ter exercícios que me dá a circunferência queira descobrir a medida do raio, certo? Então, tudo vai depender de como vai ser seu exercício e do seu probleminha, tá? Aí você tem que trabalhar com as informações e com a fórmula da circunferência. Muito bem. Dito isso, então, a gente tem agora a fórmula da área. Olha que bonito. A área, então, vai ser a medida de superfície ocupada por essa figura geométrica, tá? E ela vai depender da quantidade do plano que essa figura ocupa. E essa quantidade vai depender principalmente do raio, né? Porque quanto maior o raio, maior vai ser a sua figura, né? O que acontece, então? A área da circunferência, ela vai ser calculada da seguinte fórmula. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Como você pode ver, essa fórmula é muito parecida com a da circunferência. O que muda aqui? Muda que esse 2, que em vez de multiplicar os nossos valores, ele está elevando o meu raio à potência 2, né? Ele está elevando o raio ao quadrado. Então, ele saiu aqui de uma multiplicação e foi para uma potência, né? Então, a fórmula é basicamente a mesma. O que mudou foi o lugar em que o meu número 2 estava, né? Antes ele multiplicava, agora ele é uma potência, certo? E aí, como que se resolve o exercício dessa fórmula, né? Bom, a gente tem aqui um exemplo, ó. A Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui aproximadamente 18 quilômetros de perímetro. Supondo que essa lagoa fosse uma circunferência, qual é a sua área aproximada? Então, aqui no caso, ele não deu raio, né? Ele deu perímetro. Então, aqui a gente tem que pegar e calcular esse perímetro, né? Então, olha só. Perímetro aqui, né, que é a circunferência, vai ser igual a 2πr, então 18 é igual a 2 vezes 3, 14 vezes o r, né? E aí, fazendo as continhas, eu vou descobrir então que o raio dessa lagoa, né, aproximadamente é 2,9 quilômetros, né? Porque, no caso, a resposta certa, né, seria uma dízima aqui, com um número gigante, né, de 2,8662420,4, tá? Mas, no caso, eu arredondei aqui, né, aproximei para ser 2,9, tá? Existem muitas situações, quando a gente está trabalhando com círculo, que a gente vai precisar utilizar valores aproximados, tá? Porque se torna inviável utilizar esses números aqui cheios de vírgula, né? E aí, com esse raio, eu consigo calcular a área, né? É só fazer, então, a área igual a πr ao quadrado, né? Então, a área vai ser igual a 314 vezes 2,9 elevado à potência 2, né? Elevado ao quadrado. Multiplicando, então, o 2,9 por 2,9, né? Porque potência ao quadrado é o número vezes ele mesmo. Eu vou ter, então, 8,41.
E esse 8,41, quando multiplicado com o π, 314, eu tenho a área, então, desse lago. Vai ser 26,4074. E aí eu arredondei bonitinho, ficar 26,41 quilômetros quadrados, né? Então, sempre a gente vai tentar utilizar somente dois números aqui depois da vírgula, né? Aí fica mais fácil de fazer o cálculo. É assim que a gente calcula a área, então, desse objeto. Tá? No caso, o exercício aqui pediu para a gente utilizar, né, o 314, né, como sendo o π, mas se ele mesmo assim não tivesse dito para utilizar o 314, a gente deveria utilizar da mesma forma. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando com medidas de distância, né, medidas que a gente precisa saber qual que é o valor. Né? Então, seria importante a gente ter uma precisão muito boa aqui nesses dados, né? Multiplicando ali, a gente teria, então, o nosso resultado, né? Essa questão. E aí, por fim, a gente vai ter a coroa circular, né? O que é a coroa circular? A coroa circular é uma figura geométrica limitada por dois círculos, né? Vai ser um círculo dentro de outro, né? Eles vão ter os mesmos centros, né? Só que o raio é diferente. E existem muitos exercícios com esse tipo de figura, em que a gente tem ali, basicamente, o exercício que mais aparece é o cálculo de pneu, né? Que a gente tem ali o aro do pneu e depois a gente tem o pneu em si. Né? Então a gente teria que calcular daí qual que seria o tamanho do pneu ali, qual que é a área que o pneu ocupa. Aí seria basicamente isso aqui, né? Essa parte em azul. Né? Então a gente tem aqui um círculo, outro círculo. Como a gente faz o cálculo daí? É só fazer a área do círculo maior menos a área do menor, né? Que foi exatamente a fórmula que eu fiz aqui para vocês, ó. Então a área do círculo maior com um raio maiúsculo, né? Menos a fórmula da área do círculo menor com um raio minúsculo. Aí, trabalhando aqui, fazendo uma equaçãozinha, né? Simplificando essa conta, a gente então tem que a área de qualquer coroa circular vai ser basicamente o π que multiplica a subtração dos seus raios ao quadrado, né? Então, se eu pego aqui o raio do maior ao quadrado menos o raio do menor ao quadrado e multiplicar por π, eu tenho a minha resposta desse exercício, né? De coroa circular. E isso cai muito em vestibulares, tá? Cai muito essas questões aqui em provas, em atividades, certo? O trabalho de vocês também vai ter, certo? Então, lembrar dessa formulinha que é interessante, né? Que te ajuda vocês a fazer mais rápido. Mas se vocês não lembrarem também, dá para fazer sem fórmula nenhuma, né? Só você saber como calcular a área de um círculo. Você vai fazer então a área do maior e vai subtrair da menor. Acabou, né? Você consegue também descobrir o resultado, né? A coroa de qualquer objeto, né? Quando estiver pedindo isso. Bom, e aí a gente termina a nossa aulinha, né? E aí a gente tem alguns exercícios de tarefinha para vocês fazerem, envolvendo esses assuntos que eu falei para vocês, ó. Coroa circular, outro de coroa circular, área de um círculo, certo? E a gente tem aqui uma piscina construída com 50 metros ao quadrado, qual o raio diâmetro dessa piscina, né? Então ele quer saber o raio da piscina. Então, vários outros exercícios assim, parecidos, né? Envolvendo situações diferentes, né? Muito bem. Deixa eu dar presença então pro pessoal que chegou atrasado, né? Que dormiu demais. Deixa eu ver quem chegou depois. A Maria. Quem mais? O Léo. Matheus. A Ana, né? Sempre atrasada, normal. E mais? O Eduardo. É isso, né? É isso. Então, gente, vou mandar para vocês hoje, então, essa aula, né? Junto também eu mando mais à tarde o trabalho. E aí, qualquer dúvida, se tiverem, só mandar a pergunta para mim. Segunda-feira, então, a gente não tem mais conteúdo novo para passar para vocês. A gente vai começar, então, a fazer exercícios, né? Vamos pegar exercício do livro, exercícios de trabalhos também, depois que for dar a data de entrega. Então, quinta-feira a gente começa a fazer exercício do trabalho, que é do primeiro trabalho, que era para ser entregue dia 25, se vocês quiserem. E aí a gente começa a fazer, então, só exercícios para treinar vocês, então, a fazer eles. Muito bem. Então é isso aí, gente. Obrigado por hoje, pelo dia de hoje. Tenha um bom dia, um bom final de semana Nada. e até segunda-feira. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.